Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados irmãos a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Quero aproveitar para parabenizar a irmã Cristina pelo esmero, pelo carinho, pela dedicação com que mês após mês ela feito a decoração aqui da mesa para o Senhor. A mesa de Santa Ceia. Louvo a Deus também pela vida da família, dos irmãos, que já desde o ano passado tem abençoado a igreja e todo mês tem feito questão de dar o dinheiro para que seja montado a mesa da forma mais bonita para a honra e glória do Senhor. Amém? Apocalipse 1, a partir do versículo número 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu-lhe para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Curve a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, ó Pai, exaltar e glorificar o teu santo nome. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Tu és santo. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Ó Papai querido, eu quero Te louvar, Senhor, com toda a força da minha alma. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu já me sinto, Papai querido, grandemente abençoado pela oração que o pastor Kleber fez ao meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida ministerial, acadêmica, financeira, Senhor. Abençoa a vida sentimental, abençoa o casamento dele, ó Pai, em nome de Jesus. E eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor derrame essa bênção também sobre todos aqui presentes, sobre aqueles que estão em casa, por aqueles que não estão podendo vir aos cultos, que a Tua graça também possa alcançá-los, possa abençoá-los de uma forma exponencial, para a honra e glória do Teu santo nome. E assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. E agora, Deus, fala conosco, para a honra e glória do Teu santo nome. Podeis assentar, amados. A W. Pink, no seu livro Deus é Soberano, ele faz uma pergunta que nos leva a refletir. Ele pergunta: quem controla o mundo hoje? Ou seja, quem está no controle do mundo nos dias de hoje? Deus ou o diabo? Nos dias de hoje, o mal parece que está tomando conta de todas as pessoas. Parece que o mal está prevalecendo. Agora o diabo parece estar controlando não só a economia, a política, a estrutura educacionais. Essa pandemia trazendo um medo desenfreado ao coração das pessoas, um medo desproporcional, ao ponto de fazer as pessoas se afastarem de Deus por medo. Nesses tempos onde as forças malignas parecem agir com mais fúria, num tempo onde que os ímpios parecem prevalecer, onde a grande Babilônia parece sufocar a Jerusalém celestial, eu quero falar para você que o juízo de Deus, ele está próximo. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, os ímpios, todos eles serão lançados no lago de fogo. E o nosso Cristo, o nosso Mestre,
Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? O tema da mensagem dessa noite é a revelação do que estava encoberto. Nós vamos dar início hoje a uma série de ministrações, uma série de mensagens com o tema revelação. E vamos iniciar essa série de mensagens com um breve panorama sobre o livro de Apocalipse. Eu não vou me deter a nenhum versículo específico, porque a intenção é simplesmente dar um panorama para você, para que você possa ter uma base para vocês entender o livro de Apocalipse e compreender as revelações que nós estaremos trazendo aqui nessa série de mensagens. Apocalipse 1 começa com a identificação da origem da mensagem. Nós vemos aqui que é uma revelação por parte de Jesus Cristo sobre as coisas que vão acontecer antes do fim. O autor, ele se apresenta como João, o mesmo João que foi usado para escrever o quarto evangelho, o mesmo João que foi usado para escrever as cartas, ele também foi usado para escrever Apocalipse. E se nós abrirmos aspas aqui agora e para entendermos, veja que interessante, cada um dos livros que João escreveu, ele teve um objetivo. Querem ver? O objetivo do evangelho, segundo João, era despertar as pessoas para crerem em Jesus Cristo. O objetivo das cartas era encorajar os crentes para eles terem a certeza que havia e vai haver a vida eterna. E o objetivo de Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Assim ele apresenta Jesus como a palavra de Deus. Diz: bem-aventurados são os que leem, que ouvem e guardam as palavras dessa revelação. Bem-aventurado, mais do que feliz, não é isso, presbítero Guilherme? A pessoa mais do que feliz é a pessoa que lê, ouve e guarda as palavras do Senhor. João vem declarar para nós que o autor da mensagem é Jesus Cristo, e que esse Jesus, ele está próximo a voltar. A sua volta, ele é iminente, e ele vem nos mostrar que o alfa, ele é o ômega, ele é o início e o fim de todas as coisas, inclusive para a humanidade, para toda a história da humanidade. João, quando ele teve essa revelação, ele se encontrava em uma ilha chamada Patmos, e foi ali naquela ilha que ele recebeu essa revelação. A ilha de Patmos, ela estava localizada na costa da Ásia Menor, atual Turquia, no mar Egeu, e ela tinha 16 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Se tratava de uma ilha vulcânica, com elevações de até 300 metros. Patmos era uma colônia penal romana. Ali eram mandados os prisioneiros políticos. Ali os prisioneiros, eles perdiam as suas identidades, perdiam seus direitos civis e toda a possessão, toda a posse que eles tinham. E aqueles prisioneiros, eles eram obrigados a trabalhar naquelas minas e vestia-se de trapos. O imperador daquela época era Tito Flávio Domiciano, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Domiciano, ele foi chamado também de segundo Nero. Nero, vocês se lembram da história? Ele colocou fogo em Roma. Depois Tito veio e pôs fogo em Jerusalém. Agora Domiciano, ávido por honras divinas, ele põe fogo nos cristãos. Os cristãos daqueles dias que se negavam a reconhecer e a admitir que Domiciano era Senhor e Rei, eles eram queimados vivos, eram crucificados, eram jogados às feras, aos leões, eram pisoteados. E essa demonstração de confessar Domiciano como Senhor e Rei
é que era a prova de submissão a Roma. Então, naqueles dias, os cristãos sofreram muitas ameaças, prisões e morte, por causa de nosso Senhor. As perseguições de Domiciano eram mais sistemáticas e abrangentes do que de Nero. Mas ao mesmo tempo que João se encontrava preso ali naquela ilha de Patmos, ele também se encontrava em espírito na presença de Deus. E isso abriu-lhe os céus. E o Senhor deu a ele revelações de coisas que haveriam de acontecer antes do fim. Num tempo em que a igreja ela estava sendo massacrada, num tempo que a igreja estava sendo perseguida, torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus, da terra, que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Naquele tempo o Senhor já falava que Ele estava no controle de todas as coisas, Ele está no controle da história. E João foi colocado, foi enviado ali para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, porque ele não negou a Cristo, porque ele não quis se afastar de Cristo. As aflições que atingiam os crentes de todo mundo, chegaram e atingiram também a ele. Por isso que ele diz que é companheiro nos sofrimentos, em meio às suas tribulações. O Senhor Jesus revela a João, Ele se revela a João não mais como um servo sofredor, mas como um rei glorificado, cheio de glória e majestade, amém? E ao vê-lo, a palavra de Deus diz para nós que imediatamente o apóstolo, ele desfalece, mas Yeshua diz para ele: não temas. E Jesus diz para ele escrever tudo o que ele estava prestes a ouvir às 7 igrejas da Ásia. Eu fico imaginando aqui que João, nesse momento, ele deve ter entrado num êxtase espiritual, algo semelhante ao que aconteceu com Pedro, quando estava lá na casa de Simão o Curtidor, e também com Paulo, quando estava no templo de Jerusalém. Quando João vê a glória do Senhor, ele prorrompe numa doxologia suprema, diante da glória de Cristo, diante da grandeza do Senhor. João se encanta com Cristo, que lhe é revelado, e seu coração derrama em adoração. Deixa eu te perguntar, o que você sente quando você ouve a palavra de Deus? Ainda à guisa de introdução, o termo grego apocalipsis dá origem à palavra apocalipse, que hoje em dia, infelizmente, é sinônimo de caos e de catástrofes. A mídia, ela deturpou de certo ponto essa palavra, que quando você ouve falar de Apocalipse, você já assimila direto tragédia. Quando a mídia fala aconteceu algo apocalíptico, você fala aconteceu uma tragédia, aconteceu destruição, o caos. A palavra Apocalipse tornou sinônimo de tragédia. E amados irmãos, na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse significa tirar o véu, significa descobrir, significa revelar o que estava encoberto. E nesse livro o Espírito Santo abre as cortinas e nos dá o privilégio de ver a Cristo glorificado no céu, ao lado do Pai, em cumprimento de seus desígnios soberanos sobre o universo. O livro de Apocalipse, ele fala do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja, a essência
A essência do livro é nos mostrar que a história, ela não está à deriva. Essa pandemia não está à deriva. Muitas pessoas falam, não tem controle, não tem o que fazer, tudo que está fazendo não resolve nada. Eu quero falar para você nessa noite, Deus está no controle. E a hora que Ele quiser colocar o fim, Ele vai colocar o fim. Porque Ele é Senhor absoluto, não só das nossas vidas, mas de todas as coisas, de todo o universo. Nós precisamos entender também que o livro fala de revelação, não de especulação. E nós vemos isso aqui no versículo 2. Revelação e não especulação humana. É a palavra de Deus, é o testemunho fiel. Apocalipse, ele vem revelar para nós o plano vitorioso, triunfante de Cristo e da sua igreja. Ele vem revelar para nós a sua vitória absoluta contra todos os seus inimigos. Ele vem nos mostrar a derrota da meretriz, da besta, do falso profeta, do dragão, dos incrédulos, da morte. O livro de Apocalipse, amados irmãos, ele nos mostra que o último capítulo da história não será uma tragédia, mas uma retumbante vitória de Cristo, amém? Uma vitória do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O livro de Apocalipse também é a revelação de um Cristo vencedor. Esse livro, ele não fala tanto de fatos, mas ele fala de uma pessoa. Ele fala da pessoa de Cristo. Apocalipse, quando nós lemos aqui no versículo número 1, é fundamentalmente uma revelação de Jesus Cristo, e não apenas de eventos futuros. Não é somente do que vai acontecer, do que está próximo a acontecer. Apocalipse não é a revelação de João, mas é a revelação de Yeshua a João, a revelação de Jesus para João. E nós sabemos e nós vemos que no Evangelho segundo São João, no capítulo 17, versículo 6, nós vemos que ali nos mostra que Cristo veio ao mundo para nos revelar o Pai. Mas olha que coisa linda, em Apocalipse 1, versículo 1, é Yahua que nos revela Yeshua. Ou seja, no versículo 1 é o próprio Deus, o Deus Pai, Ele que vem e nos revela Jesus Cristo. E talvez você pode pensar, mas pastor, como que Deus vem revelar o seu unigênito? Será que Ele vem nos revelar como um servo lavando os pés dos seus discípulos? Como uma ovelha indo muda para o matadouro? Como aquele que os homens viraram o rosto para Ele? Ou será como aquele que está pregado na cruz, com o rosto cheio de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados numa cruz? Não, absolutamente não. A revelação que Deus traz de Yeshua aqui para nós é de um Cristo glorioso. Nós vemos aqui que Ele mostra que os seus cabelos não estão mais cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Os seus olhos não estão mais inchados, mas são como chamas de fogo. Os seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. A sua voz, ela não está rouca, porque a língua está colada no céu da boca, por tão atordoante sede, mas é voz como de muitas águas. As suas mãos, elas não estão mais cheias de prego, mas Ele segura a igreja e a história da humanidade em suas onipotentes mãos. O seu rosto, Ele já não está mais desfigurado, mas Ele brilha como o sol, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? O objetivo de Apocalipse não é nos dar uma agenda dos acontecimentos dos últimos dias, irmãos, mas é de nos revelar o noivo glorioso, pronto para vir buscar a sua noiva. A igreja precisa aprender a olhar para a supremacia do seu Senhor. A igreja precisa aprender a olhar para a grandeza de Deus.
precisa aprender a ter reverência ante o sagrado, precisa aprender a adorá-lo em espírito e em verdade, a glorificar o teu santo nome. Nós não estamos na presença de simplesmente de uma pessoa, ou de um espírito qualquer, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, amém? E isso deveria ser motivo de tão grande alegria para nós, de poder levantar a nossa voz, fazer uma oração, fazer uma petição, e saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele para te ouvir, Ele está te ouvindo. Você não está falando a esmo. Quando você fala, Ele te ouve. Como foi ministrado aqui esses dias, muitas vezes a resposta pode não ser o sim. Muitas vezes a resposta pode não ser imediata. Muitas vezes você vai ter que esperar. Mas tenha certeza de uma coisa: nenhuma oração, nenhuma lágrima que já caiu dos seus olhos não foi em vão. O Senhor ouviu todas elas. E nós precisamos aprender a adorar esse Deus. Se fôssemos sintetizar o livro de Apocalipse, nós poderíamos nos ater a 9 características básicas, e eu vou explaná-las rapidamente aqui. Primeiro, Apocalipse é um livro centrado na pessoa de Cristo. Esse livro, ele magnifica a grandeza e a glória de Cristo. É o livro da revelação de Jesus, da sua glória, da sua majestade, triunfo, e não simplesmente de revelação de eventos futuros. Segundo, o livro de Apocalipse é um livro aberto. João recebeu a ordem para não selar este livro, porque o povo de Deus, nós precisamos do conteúdo dessa mensagem. Terceiro, o livro de Apocalipse é sim um livro cheio de símbolos, e às vezes, muitas vezes, pessoas têm dificuldade para entender. Muitas vezes não é um livro tão claro para uns, mas para outros sim. Os símbolos, meus amados irmãos, eram janelas abertas para os salvos e fechadas para os ímpios. É um livro de profecia. O livro de Apocalipse é um livro de profecia que assegura a vitória de Jesus Cristo, a vitória do nosso Rei, a vitória da igreja sobre todas as situações, sobre todas as tribulações, sobre todas as dificuldades, sobre os adversários. É um livro com a bênção completa. Neste livro fala-se de 7 bem-aventuranças, e nós sabemos que o 7, ele é um número completo. É um livro relevante. Esse livro trata de coisas que em breve devem acontecer. Olha, prestem atenção, aqui não está falando assim, esse livro trata de coisas que pode acontecer, não. Aqui também não está falando, olha, de coisas que talvez aconteça, não. Aqui está falando para nós, vai acontecer, devem acontecer, é imperativo, vai acontecer. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos conhecer, nós precisamos estar preparados para isso, porque o tempo está próximo. E nós precisamos entender que Deus não mede o tempo como nós medimos. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Sabemos sim que Ele voltará. Por isso nós precisamos estar preparados. Sétimo, é um livro majestoso. Apocalipse é o livro do trono. A palavra trono aparece 46 vezes nesse livro. E este livro magnifica a soberania de Cristo. Cristo é apresentado em toda a sua glória. É um livro universal. João aqui vê as nações, os povos, como parte desse programa de Deus. Ele também vê a sala do trono no céu, e ouve voz vinda dos confins do universo. E nono, é um livro apoteótico. Apocalipse, meus amados irmãos, é o clímax de toda a Bíblia. Nós sabemos que tudo começou em Gênesis, mas Apocalipse é o final.
é onde se completa, é onde se consuma toda a nossa história. Nós aprendemos aqui que Jesus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E tudo que Ele começa, Ele termina. Amém? Para concluir, nessa introdução que estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse, para darmos início a essa série de mensagens dos próximos domingos, esse texto nos mostrou hoje o que João ouviu, o que João viu e o que João fez. Quando João, ele ouviu a voz, e quando ele viu a majestade do Senhor, ele caiu aos seus pés. Mas a palavra diz que Jesus lhe tocou e falou para ele: olha, não fique com medo. E esse fato, ele deve deixar claro para nós que nós não precisamos ter medo nem da vida, nem da morte, porque o nosso Deus, porque o nosso Redentor, Ele está vivo, e tem uma promessa que Ele está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós que cremos, que acreditamos que estamos na presença do Senhor, sabemos que Ele está conosco. Podemos passar por dificuldades, por problemas, sim, mas Jesus está com você. Você não está só. E essa certeza deveria trazer um alento ao nosso coração, para nós prosseguirmos a nossa jornada, para nós cumprirmos o nosso ID, porque o nosso mestre, ele já venceu a morte, ele tem as chaves da morte e do inferno, ele é o autor e consumador das nossas vidas, e a palavra diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro da vida, todos. O que precisamos hoje é de uma visão clara da majestade e da glória de Deus. O que precisamos hoje é voltar a ter temor quando estamos diante do sagrado. Será que muitas vezes nós temos consciência de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está passeando em nosso meio? Ele está andando no nosso meio, sondando as nossas mentes, sondando os nossos corações, muitas vezes nos exortando, outras vezes nos encorajando, para que você possa sentir o toque dele e falar: eu estou com você, filho, você não está só. Nós precisamos verdadeiramente, meus amados irmãos, conhecer um pouco mais do que significa estar na presença de Deus, de cair aos seus pés. Quando Cristo veio ao mundo, os céus cobriram-se de anjos, uma legião de anjos desceu à terra, e houve um grande louvor. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram de trevas, mas quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados, os ímpios, eles tremerão, e o dia da vingança do Todo-Poderoso é o dia do juízo, o dia de que tudo que foi feitas ocultas será trazido à luz. Naquele dia, Deus julgará o segredo no coração dos homens. Os livros, os 7, serão abertos, e não haverá defesa, não haverá desculpa. Quem não estiver no livro, que não tiver seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Mas para nós, para os remidos, será um dia de glória, um dia de coroação,
Será para nós um dia de recompensa, um dia de banquete, um dia de consolo, será um dia de festa, amém? A palavra de Deus, ela nos ensina que existe apenas dois caminhos: o céu e o inferno. Existe apenas dois senhores: Deus e Mamon. E eu quero te perguntar, quero deixar uma reflexão para você: de que lado você está nessa guerra milenar? Você está do lado de Cristo? Verdadeiramente a sua vida está nas mãos do Senhor, nas mãos de Yeshua? Ou será que tem alguém nos assistindo que a sua vida ainda está nas mãos do dragão, na mão do diabo? Do lado da igreja, a luz, a paz, a conforto. Mas aqueles que vivem do outro lado, vivem na escuridão, vivem com medo. E nessa guerra, você não pode ficar imparcial. Você precisa escolher: ou você está de um lado ou de outro, porque nós sabemos que a indecisão também é uma escolha. E eu quero falar para você nessa noite: deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Escolha estar do lado de Jesus. Escolha ser um servo de Deus. Escolha estar na presença dEle. Descansa, acredite. Por mais difícil que esteja sendo a sua luta, não é você que está lutando, é Ele que está lutando ao seu lado, e Ele jamais vai te abandonar, amém? Que o Espírito Santo tenha falado aos vossos corações. Deus abençoe a todos.